E aí, gente? Meu nome é Marcos Vinícius, sou professor de Geografia e quero trazer para vocês uma série de vídeos onde nós possamos compartilhar os conhecimentos, essa troca de conhecimento no âmbito geopolítico, no âmbito geográfico, no âmbito histórico e que qualquer pessoa que queira compartilhar, eu estou aberto a sugestões, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou trazer aqui um tema que eu acho de suma importância tanto para quem está iniciando aí seus estudos, para estar prestando provas ao longo do ano, no meio do ano ou no final do ano de vestibular, para entrar numa faculdade, concursos, ou até mesmo pessoas que estão aí no ensino fundamental e médio, que é um assunto geopolítico, né, que está muito envolvido sempre em provas e cai exercícios, e principalmente nesse foco. Então eu vou trazer de âmbito geral, né? Não dá pra gente entrar em muitos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas uma ideia geral do que é a ordenação geopolítica logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Isso aqui também é cobrado dentro de atualidades, conhecimentos gerais, eu já vi aparecer. Então, vamos ter uma noção geral do que acontece no mundo, no cenário geopolítico, após a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, eu começo falando aqui que o cenário geopolítico ele acontece, ele tem seu cerne, o seu princípio ainda durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que é quando os Estados Unidos lançam duas bombas atômicas no Japão, né, Hiroshima e Nagasaki. E o que acontece? A Segunda Grande Guerra já estava ganha pelos aliados em cima do eixo, né? Os soviéticos já estavam em Berlim, mas os norte-americanos eles tinham a ideia de que eles deveriam mostrar uma afronta ao socialismo que também detinha poder, né? Lembrando que ambos os dois foram de suma importância para a vitória dos aliados sobre o eixo, mas os soviéticos chegaram primeiro em Berlim. Então os norte-americanos vão lá e soltam duas bombas no Japão de proporções catastróficas, mostrando ali seu poderio bélico, seu desenvolvimento bélico tecnológico perante os soviéticos, né? Logo após o lançamento dessas duas bombas e o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que Berlim ele ficou dividido na parte oriental socialista e na parte ocidental capitalista, nós temos o princípio da corrida armamentista. O que acontece? Algumas pessoas elas cometem o erro de associar a corrida armamentista à Guerra Fria como um todo, né? A corrida armamentista é apenas um momento de todo um contexto, né? Ainda que de suma importância, de muita importância, ela não é a Guerra Fria em si, né? Um erro que muita gente comete é de associar e tudo que se trata de Guerra Fria ser em cima do desenvolvimento e do aprimoramento bélico pela União Soviética e os norte-americanos. Durante a Guerra Fria, né, durante esse momento, esse período que corresponde aí a uma larga escala de tempo, nós tivemos alguns conflitos, né, que não foram diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso o nome Guerra Fria, um conflito frio, porque os dois nunca se confrontaram diretamente. Mas não é porque um soldado norte-americano nunca atirou contra um soviético em que conflitos de interesse não aconteceram. Ocorreram conflitos, né, conflitos em países periféricos geoestrategicamente dominados e manipulados por essas duas grandes nações, né, que são sociedades ali mais carentes, que tinham uma importância geoestratégica e são manipulados, assim como num jogo de xadrez, pelo interesse das duas grandes nações, né? A gente fala partida de xadrez porque o xadrez já remete à guerra. Mas a gente tem uma partida de xadrez onde as peças são esses países periféricos manipulados e os jogadores são as duas nações e seus interesses, União Soviética e Estados Unidos. A gente fala que a gente tem sociedades em conflito. Tá, numa guerra a gente tem o envolvimento da sociedade. Mas por que sociedades em conflito? Porque eu trago a importância da sociedade nesse momento. Existiu um conflito, eu acho que o mais relevante durante a Guerra Fria, que foi o conflito do Vietnã, iniciado aí no final da década de 60 até meados da década de 70. E o que a gente destaca da participação social nesse conflito? A coesão, né? O que seria a coesão? A aderência da proposta de guerra pela sociedade que faz parte daquele país, ela é muito importante. Tanto para o conflito começar, como para o conflito acabar. Então a gente tinha os norte-americanos enviaram suas tropas para o Vietnã,
mas os soviéticos não enviaram tropas. Eles armaram os Vietcongs, né, com seus armamentos e tudo mais, investiram ali para que esses Vietcongs obedecessem, fossem manipulados por eles. E o que ocorre? A adesão da proposta de guerra pelos Vietcongs junto à União Soviética, ela foi muito maior, né? Vamos tratar de coesão, vamos falar em coesão. Ela foi muito maior do que a coesão dos norte-americanos nos Estados Unidos com a proposta, o propósito da guerra no Vietnã norte-americano. Enquanto a guerra estava acontecendo, ao invés da população apoiar esse conflito, eles faziam os movimentos pacifistas, né, para que esse conflito na verdade acabasse. Eles não estavam de acordo com isso. Então lembrando que a participação da sociedade é muito importante, tanto para o conflito começar, quanto para o conflito acabar. Falei para vocês a respeito da partida de xadrez, né? Lembrar que foi uma guerra geoestratégica e fria, onde as peças são os países periféricos geoestrategicamente manipulados pelas duas grandes potências que seriam os jogadores, né? Existem expressões que quando a gente ouvir, a gente pode fazer uma ligação, linkar direto com saber de qual contexto histórico se trata isso. Se você ouve falar de nazismo, você associa a Segunda Guerra Mundial, aqui um pouco mais implícito, um pouco mais difícil de associar, mas uma delas que eu trouxe é o equilíbrio do terror. Quando você ouve falar de equilíbrio do terror em geopolítica, geografia e história, você diretamente associa à Guerra Fria. O que seria o equilíbrio do terror? As proporções de um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética seriam catastróficas para o planeta, né? Já naquela época. E o que acontece? O terror existiria se esse conflito acontecesse. Mas como ele nunca aconteceu diretamente, nós tínhamos um equilíbrio do terror, né? Então o conflito armado entre os dois nunca aconteceu, então esse terror nunca foi dissipado. Por isso que o terror se manteve equilibrado. O terror de um conflito global, de um novo conflito global que poderia estourar, ele era muito vivo, né? Então essas duas nações equilibravam esse terror. Tirando agora nesse momento para fora os conflitos, as guerras que aconteceram, mas a gente teve momentos que foram de suma importância. Tem um momento que é muito importante ressaltar, que é a crise dos mísseis em Cuba. Cuba, que nós sabemos aí, né, que foi muito manipulada e influenciada pela União Soviética, né, pelos interesses soviéticos, e aí em represália à instalação de mísseis norte-americanos na Inglaterra, Itália e Turquia, os russos eles instalam, né, mirados aí para os Estados Unidos, mísseis em Cuba. E por que esse momento ele é muito delicado? Cuba é muito próximo dos Estados Unidos. Então um deslize, um passo errado ali, culminaria aí num conflito de proporções catastróficas. Então esse momento, após o final da Segunda Guerra Mundial, ele é um momento mais delicado aí, se não tivermos agora aí com o cenário atual outros momentos, né, daqui em diante, tendo em vista o cenário geopolítico atual, foi o momento mais próximo de uma terceira guerra mundial, né, que foi essa crise dos mísseis em Cuba. Lembrando que a Guerra Fria, isso é válido anotar, ela perdurou até 1991 com a queda do Muro de Berlim. Ali é o marco que a divisão socialista e capitalista ela acaba, né? Naquele momento a divisão socialista e capitalista ela tem fim com a quebra do Muro de Berlim que separava a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Aí para finalizar, eu trouxe os conflitos, né, de destaque que ocorreram durante a Guerra Fria, que foram 3, né? Nós tivemos a Guerra das Coreias, que a Coreia do Norte queriam o socialismo, eles eles têm a coesão soviética, e os Estados Unidos, para não deixar que o socialismo se expandisse ali, interferem, né, apoiando a Coreia do Sul. Esse é o primeiro dos conflitos que cabe destaque. Tivemos aí a Guerra do Vietnã, que creio que seja o mais importante e mais relevante desses, que ocorreu no fim da década de 60 até meados aí da década de 70. E a Guerra das Coreias ela não teve vencedor. Ela acabou com um tratado de paz e um cessar-fogo. Não teve vitória de nenhum dos lados.
A Guerra do Vietnã, então, ela acaba em meados de 1970. E por último, então, eu trago a Guerra do Afeganistão, né, que era um país muito rico em ópio, que é componente aí da morfina, da heroína. E a União Soviética vai em busca desse ópio lá no Afeganistão. Então os norte-americanos, eles não enviam tropas norte-americanas para combater no Afeganistão. Ao invés disso, eles pegam e treinam um grupo terrorista chamado Al-Qaeda. Eles pegam esse grupo e treinam, investem militarmente com treinamento norte-americano, tecnologia norte-americana de guerra, para que esse grupo combata os soviéticos, né? E lembrando que a Al-Qaeda é responsável pelo atentado de 11 de setembro, né? Seja talvez pelo treinamento que eles tiveram ali, conseguiram driblar o sistema de segurança norte-americano, porque viveram, né? Participaram disso, foram treinados junto aos norte-americanos nesse momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem comentar. Lembrando que terão outros vídeos, né? Mas eu acho que dá para ter uma noção geral de como foi o cenário geopolítico após o final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um abraço para todo mundo.